Senhoras e senhores, boa noite. Bem-vindos. Em nome da Associação Educacional Beneficente São José, Colégio Eucarístico, declaramos aberta a sessão para a instalação do fórum sobre a reforma da Previdência, com lideranças empresariais, comerciais, políticas, religiosas, educacionais e com a comunidade campista, cumpriremos esta noite o dever cívico de elucidar tema de reconhecida complexidade social. Para a composição da mesa diretiva, convidamos o diretor do Colégio Eucarístico, Reverendíssimo Padre Gilson Mota. Graças a Deus também conosco nesta noite, Vossa Excelência Reverendíssima Bispo de Campos dos Goitacazes, Dom Roberto Francisco Ferreira Paz. O Excelentíssimo Vereador Marcos Gomes, Convidamos também a presidente do Cinep de Campos dos Goitacazes, professora Rosana Correia Juncá. Ainda não está conosco, mas certamente a caminho. Convidamos então a coordenadora do curso de Serviço Social da Faculdade de Diretor, que é também funcionária da Secretaria de Administração Penitenciária de Campos dos Goitacazes, a doutora Rosane Cristina Moreira de Souza. Convidamos o gerente regional do Norte Fluminense da Firjan, doutor Luiz Mário de Azevedo Conselheira. Convidamos o presidente do Sindicato, o senhor Rafael Crespo Rangel Barcelos. Também conosco o presidente do Sindicato dos Bancários de Campos e da região, o senhor Hugo Luiz. O diretor sindical do Cid Justiça, senhor Aurélio Lores. E o assistente social do INSS, o senhor Marco Antônio Pedro Vieira. Cabe ao protocolo, agradecimentos a todos os presentes e o registro de algumas autoridades, amigos do Colégio Eucarístico, membros representativos de nossa comunidade, que não puderam comparecer, mas que também quiseram se representar. Antes disso, registramos aqui ilustres presenças do secretário-geral do SINCO, o professor Fábio Gustavo Miranda Siqueira, do gerente-geral da CDL, o senhor Milton Miranda da Silva, do presidente da Comissão de Educação da Secretaria de Educação de Campos dos Goitacazes, o senhor Paulo Sérgio Adenazo, do jornalista e professor Júlio Tinoco, do subsecretário de Transporte do município de Campos dos Goitacazes, o senhor Assis Bueno, do diretor de patrimônio e gestor sindical do Sindicato dos Comerciários de Campos, o senhor Carlos Alberto, do diretor-presidente da PREP Campos, o senhor Jonas Rodrigues, representando aqui o prefeito de Campos de Goitacazes, o prefeito Rafael Diniz, também conosco o padre Tídio, da rede Salesiana. Somos informados também que registramos com louvor a presença do vereador Tiago Ferrugem. Bem-vindos. Notas de destaque. Com muita distinção, agradecemos a todos os nossos ilustres convidados, mas também temos que registrar aquelas pessoas que, por um motivo ou outro, não puderam comparecer por incompatibilidade na sua agenda, mas que não deixaram de estabelecer o contato com este momento. É o caso do deputado Chico D'Angelo, do PT do Rio de Janeiro, que fazia se representar por seu assessor parlamentar, o professor Luciano D'Angelo Carneiro, que hoje à tarde nos contactou avisando o seu impedimento por motivo de comprometimento da sua saúde. O deputado Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro, manifestou por telefone a sua opção em não comparecer ao evento. Por mensagem, o deputado Márcio Pacheco, do Partido Social Cristão, se congratulou com o nosso diretor, o padre Gilson Mota, e com o Colégio Eucarístico, nos felicitando pela iniciativa, apresentando as suas desculpas e o seu entendimento, e também, por motivo de uma agenda incompatível, não pôde estar
conosco. A deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, por e-mail se pronuncia. Prezado Padre Gilson, em nome da deputada Benedita da Silva, agradeço muitíssimo o convite para o debate da reforma da Previdência. Lamento não poder participar em função da agenda da Câmara Federal nesse dia 3 de abril. Desejo um bom debate e daqui estou firme na defesa dos direitos dos trabalhadores e que nenhum direito seja a menos. Um grande abraço, atenciosamente. Quem assina é Cícera Moraes, chefe de gabinete. Da mesma forma, por e-mail, a deputada Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, escreve: Brasília, 31 de março de 2017. Ao Padre Gilson Mota, cumprimentando cordialmente o Padre Diretor do Colégio Eucarístico de Campos de Goitacazes, Gilson Mota, agradeço pelo convite para o fórum destinado a elucidar os vários aspectos da reforma da Previdência. Peço desculpas que, devido a compromissos assumidos neste dia 3 de abril, não poderei comparecer ao evento. Coloco-me à disposição para outra oportunidade. Atenciosamente, Soraya Santos, deputada federal do PMDB do Rio de Janeiro. Bom, essas foram as mensagens que obtivemos por telefone, por WhatsApp e também por e-mail. Mas temos ainda algumas manifestações por vídeo. Na sequência, nós temos 2 vídeos. Um deles é da autoria do deputado Alessandro Molon, do Rede Sustentabilidade. E depois, em seguida, o deputado federal Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Olá, pessoal, amigos e amigas de Campos dos Goitacazes. Eu lamento muito não poder estar aí com vocês participando desse debate sobre a proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo Temer ao Congresso Nacional, porque eu já tinha um compromisso assumido para esse mesmo horário e é por essa razão que eu não estou aí. Mas eu fiz questão de mandar esse vídeo para dividir com vocês a minha visão sobre esse tema. Na minha opinião, essa é a proposta de reforma mais cruel, injusta e desumana que já se ousou pensar e apresentar ao Brasil. Ela vai atingir, sobretudo, aos trabalhadores mais pobres e à classe média brasileira. Ela vai inviabilizar o acesso de 4 em cada 5 brasileiros à aposentadoria, considerando os dados que nós temos hoje. 79% das pessoas que se aposentam hoje não conseguiriam se aposentar nesse novo sistema. Vai tirar o piso de salário mínimo para o benefício de prestação continuada e para as pensões. Vai exigir que as pessoas trabalhem 49 anos para conseguir receber a média das suas contribuições. Portanto, é algo extremamente injusto, cruel e desumano. Nós precisamos derrotar essa proposta de reforma e debater uma outra previdência, sem dúvida, no Brasil. Nós precisamos fazer esse debate, mas não desse jeito e não nesses parâmetros que estão colocados. Essa proposta, ela é irrecuperável, ela tem que ser derrotada. E depois vamos fazer sim um debate sobre regras previdenciárias num país que vai mudando de estrutura etária, em que a população vai envelhecendo. Esse debate é um debate que acontece nos países todos e que nós também precisamos fazer. Agora, não dessa maneira, com dados escondidos, omitidos pelo governo e com propostas que, em vez de promover mais igualdade, mais justiça social no Brasil, promovem justamente o contrário, querem fazer do Brasil um país mais injusto e mais desigual. Por tudo isso, digamos não à proposta de reforma da Previdência do governo Temer. Amigas e amigos reunidos aí no Colégio Eucarístico, querido Padre Gilson, fiquei muito honrado com o convite para participar desse debate sobre a Previdência Social no Brasil e o que se intenta mudar nela. Só que a coincidência foi total e inviabilizadora da minha presença aí. Hoje, nesse mesmo dia 3, nessa mesma noite, está sendo lançado no Rio de Janeiro, cidade onde moro, um livro chamado Caminhos de um Aprendiz. 2 jornalistas jovens se arriscaram a fazer lá uma biografia minha. Então, óbvio que o biografado tem que comparecer, eles pediram muito. Mas eu quero dizer para vocês que, em primeiro lugar, esse debate é absolutamente importante. A Previdência Social é o maior programa institucional de distribuição de renda ainda insuficiente
no Brasil. Em segundo lugar, o que está se propondo agora é um estelionato eleitoral, porque Temer, mesmo quando vice da Dilma, jamais propôs esse tipo de mudança tão drástica e tão violenta. Isso não foi apresentado nem pelo candidato adversário principal, que foi o segundo turno, o Aécio Neves. E olha que os tucanos são chegados numa mudança na Previdência desse estilo aí. Mas essa explicitação do dano que ela causa, não aos marajás dos próprios serviços públicos, não à casta da elite brasileira, mas ao povo pobre simples, é violento. Essa contra-reforma, como está proposta, atinge as mulheres, que têm dupla, tripla jornada de trabalho, como sabemos, o trabalhador rural, que terá seus proventos reduzidos, se isso for aprovado, os idosos, porque a aposentadoria fica cada vez mais minguada, e os jovens, que vão ter que trabalhar 49 anos seguidos e contribuir por 25 anos, 10 a mais do que agora. Enfim, um programa que é de solidariedade e de benefício social vai virar um programa extremamente perverso, a partir da cantilena repetida com milhões gastos em publicidade pelo governo atual, nas TVs, rádios, até em aeroportos, jornais. Nós fizemos um requerimento de informações para saber desses gastos, para dizer que a Previdência está quebrada, é deficitária crescentemente, esquecendo-se de que, primeiro, os recursos da Seguridade Social como um todo, garantidos pela Constituição Cidadã de 1988, são superavitários. Tem diminuído, é verdade, nos últimos anos, mas não são dessa quebradeira. Segundo, esses recursos da Previdência sempre foram desviados, inclusive para fazer superávit primário e atender aos interesses dos grandes rentistas, dos banqueiros. Terceiro, por que não cobrar os devedores da Previdência? Nós temos uma lista aqui enorme desses devedores e grandes e poderosas instituições, como a Friboi, por exemplo, têm o que pagar ao fisco e à Previdência, e tem sonegado isso. Então, uma série de medidas emolduradas, inclusive, por uma reforma tributária progressiva que taxe as grandes fortunas, as heranças milionárias, o patrimônio, não a renda do trabalhador, o salário, ela é absolutamente fundamental. Portanto, até como preliminar, antes de debater Previdência, era importante ter dados atualizados dela, fazer, além desse cálculo atuarial, uma auditoria nas contas da Previdência e expor toda a verdade ao povo brasileiro. Agora, é como sempre, nas crises do sistema capitalista, os primeiros a pagarem são os mais pobres, são os mais humildes, são os com pouca voz aqui no Congresso Nacional. Para agravar essa terceirização que se aprovou aqui, criminosa, sem limites, não vai ter mais a relação patrão-empregado, empresa-trabalhador-contratado, mas sim empresa-contratante e empresa contratada. E essa, por sua vez, pode subcontratar, o trabalhador fica totalmente fragilizado, perde direitos, e isso vai significar também diminuição da arrecadação da Previdência e das contribuições, por causa dessa informalidade e precariedade das relações de trabalho. Portanto, está tudo errado. Agora, para combater, é preciso se informar. Um bom debate para vocês, e esse modesto mandato federal é de vocês. Vocês são os meus patrões, os nossos patrões, e estamos aí à sua disposição. Só a luta muda a vida. Uma boa Páscoa de ressurreição e teimosia na esperança para todos vocês. Bem, senhores, justificadas as ausências que deveriam compor conosco a mesa, registramos também marcantes ausências de políticos convidados, mas que não se manifestaram. É o caso, por exemplo, do deputado Alexandre Serfiotti, do PMDB, de Felipe Bornier, do PROS, de Hugo Leal, do PSB, de Júlio Lopes, do PP,
de Rodrigo Maia, do Democratas, todos deputados federais. E também a ausência do deputado estadual Geraldo Pudim. Isto posto, passemos à execução do hino nacional. Por gentileza, todos em pé. Nas margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em desejo, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio lívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estela sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais ardida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábaro que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado. Consegues a justiça clava forte, verás que o vinho teu na voz já muda. Nem tem ninguém que adora a própria morte. Terra morada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Registramos com prazer a presença do diretor financeiro da Prev Campos, o senhor Daniel Rangel, e também do nosso vereador, o cabo Alonsimar. Para a abertura dos trabalhos deste fórum, vamos ouvir as palavras do diretor do Colégio Eucarístico, padre Gilson Mota. Uma boa noite a todos. Na pessoa do senhor bispo diocesano, quero acolher cada componente da mesa, cada uma aqui que está nesta noite, para essa reflexão tão importante para cada um de nós, para sermos cristãos autênticos. Sempre faço essa afirmação, precisamos ser também cidadãos autênticos. Não podemos fazer essa dicotomia, né? Então, ser cristão é também ser um cidadão. Então, inspirados nos ideais de fraternidade, igualdade e solidariedade, irmanados às classes trabalhadoras e empenhados na garantia dos direitos constitucionais pétreos, tomamos a iniciativa
de instalação deste fórum para a discussão da reforma da Previdência Social. Como instituição educacional e católica da cidade de Campos dos Goytacazes, somos pioneiros na iniciativa de uma reflexão coletiva tão cara aos destinos dos jovens, dos adultos e de todos os expostos à vulnerabilidade social, cumprindo a matriz ética que cabe à escola como construtora e defensora da cidadania. Vislumbramos este momento prontamente acolhido por nosso bispo diocesano, Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, por setores organizados de nossa sociedade, por representantes políticos, pela comunidade escolar, pelos veículos de comunicação e por toda a Campos. Entendemos, portanto, que, à luz da Constituição Federal Brasileira, Constituição Cidadã, o nascer, o crescer e o viver em condições de igualdade são preservados de diversas formas, com destaque com a Seguridade Social, cujo sistema não deve se prender à fria equação matemática que relaciona receitas e despesas. Atribuímos ao sistema previdenciário a missão de aperfeiçoamento para a diminuição das desigualdades sociais, subtraindo privilégios viciosos e desviantes do que se entende por amparo social. A reforma da Previdência, como esboça hoje, pode sim ser o modelo ideal ao interesse de algumas categorias políticas, de alguns grupos econômicos que inescrupulosamente desconhecem a realidade do trabalhador e advogam em causa própria, persuadindo e confundindo a opinião pública com argumentos e dados materializados para o exercício da arbitrariedade e da injustiça. Para o bem social, busquemos a justa previdência. A providência há de ser divina. Amém. Obrigado a todos. Ouviremos então o pronunciamento do bispo de Campos de Goytacazes, Dom Roberto Francisco Ferreira Paz. Eu queria acolher a todos com muita alegria, especialmente parabenizar pela presença e pela inspiração desta ideia, que lembra o que é igreja. A igreja é assembleia, e a assembleia do povo. Quando está o povo conosco, a gente se sente mais igreja. E para debater, porque somos cidadãos, porque as coisas não podem vir de cima para baixo, aquelas coisas que dizem respeito à nossa vida. Eu já me posicionei com a Pastoral da Saúde, bem claramente, contra a PEC 241, que depois foi 55. Já naquela altura, antevíamos o desmonte da arquitetura da Seguridade Social. Esse rolo compressor neoliberal que quer tirar do Brasil as garantias que foram conquistas dos movimentos populares e das igrejas. Eu vejo nessa reforma brutal, por assim chamá-la, da Previdência, uma ruptura constitucional clara e uma ruptura entre as gerações. Dizia muito bem o economista Frederico Mello, do Diese, que, evidentemente, um jovem, como foi citado aqui, não vai ter interesse em contribuir. 49 anos, eu chegava aos 80 anos,
Você quebra assim um dos elos de uma sociedade que dizia Kofi Annan, presidente da ONU, uma sociedade para todas as idades. Uma sociedade cimentada e alicerçada na solidariedade, na partilha entre as gerações. Nós estamos adotando o modelo paradigma do mundo feliz de Aldous Huxley, que aos 40 anos se dava o prazo de validade para sacrificar a todas as pessoas. Esta reforma é um prazo de validade para a vida, porque leva a trabalhadores, que deram todo o seu suor, construíram o Brasil. Bom, chega, no final da aposentadoria, não tem mais aquele envelhecimento com qualidade de vida, na paz. Ao contrário, deverão sobreviver aquele vencimento minguado para pagar remédios somente, porque também a saúde está sucateada. O SUS está em plena desconstrução. Então reparem, nós nos posicionamos, a CNBB, claramente que essa reforma escolheu o caminho da exclusão. Atinge os pobres, atinge os desprotegidos, atinge os trabalhadores rurais, atinge as mulheres, atinge os educadores, atinge a todas aquelas pessoas que deveriam ser o centro das nossas preocupações, porque uma democracia autêntica, pelo respeito, acolhida e amparo que se dá aos mais pobres. Esse é o termômetro. Se há uma democracia ou não há. Uma democracia de fingimento, só de fachada. Eu gostaria de terminar essas considerações, porque temos muitos companheiros que querem falar aqui e darão uma contribuição ainda muito mais clara aqui nessas questões, com a frase do Papa Francisco sobre esta questão das aposentadorias. A vossa difícil tarefa é contribuir a fim de que não faltem as subvenções indispensáveis para a subsistência dos trabalhadores desempregados e das suas famílias. Não falta entre as vossas prioridades uma atenção privilegiada para com o trabalho feminino, assim como a assistência à maternidade, que sempre deve tutelar a vida que nasce e a quem serve cotidianamente. Tutelar as mulheres, o trabalho das mulheres. Nunca falta garantia para a velhice, a enfermidade, os acidentes relacionados com o trabalho. Não falta o direito à aposentadoria, sublinho, o direito. A aposentadoria é um direito, porque disto é que se trata e é o que viemos debater aqui. Queremos sim que se respeite esse direito conquistado com o trabalho, conquistado na luta também. Meus irmãos, paz a todos e estamos na luta com vocês. Com as palavras do bispo Dom Roberto, damos por aberta a sessão deste fórum. Passaremos então as considerações do diretor sindical do CID Justiça, o senhor Aurélio Lores. Boa noite a todos e a todas. Saúdo a mesa da pessoa do bispo e do nosso anfitrião. Quero agradecer com muita emoção, inclusive, esse convite de estar aqui hoje, porque eu fui aluno dessa escola no final da década de 60, início de 70, na época do Padre Rosário e da professora Maria da Penha Moenar. Eu fiz aqui o que a gente chama do antigo primário, né, que é o Fundamental 1. E é com muita emoção que hoje cheguei aqui um pouco mais cedo e dei uma andadinha aí pela escola para matar as saudades. Eu queria começar sendo até um pouco abusado, porque eu queria pedir, fazer uma proposta aqui da mudança do nome do nosso fórum. Porque na realidade, hoje o que a gente tem e vai discutir aqui não é uma proposta de reforma da Previdência, é uma proposta para o fim da Previdência Social nesse país. Se analisarmos friamente o momento que a gente vive hoje, em conjunto com outras medidas que estão sendo tomadas, como foi citado pelo deputado que iniciou aí com a sua gravação, a terceirização,
eu pergunto a vocês, para se aposentar pela atual proposta, a pessoa vai ter que trabalhar até os 70 anos de idade, isso se ele começar aos 20. Qual é a empresa privada terceirizada que vai contratar, por exemplo, um motorista de ônibus de 65 anos de idade? Ele tem que contribuir até os 70. Qual é a empresa que vai contratar uns serviços gerais ali para fazer a limpeza com 62 anos de idade? Então essa reforma, na realidade, o que a gente está discutindo hoje não é a reforma que ninguém de bom senso, inclusive, se nega a discutir, uma vez que é fato verídico que a nossa população está envelhecendo, embora esse envelhecimento, esse processo de envelhecimento não seja exatamente o que o governo federal fala aí. É um processo de envelhecimento que está ocorrendo agora, deve continuar ocorrendo pelos próximos 50 anos, porém, as pessoas sérias que estudam a matéria dizem que esse crescimento ocorrerá a taxas decrescentes. Não é que não vai continuar ocorrendo, vai continuar ocorrendo, mas cada vez menos, até se estabilizar. Agora, eu gostaria também de fazer uma indagação. Seria esse o momento de nós discutirmos reforma da Previdência, no momento em que pessoas que presidem sessões históricas, que tomam decisões que atingem a nossa vida há 3 meses atrás, hoje se encontram condenadas e presas. A maioria das pessoas que votaram no impeachment da presidente Dilma já foram caçadas depois disso. O governo federal inteiro está citado, não 1, 2 ou 3 vezes, mas dezenas de vezes na Operação Lava Jato. Quando me fazem alguma pergunta objetiva lá no fórum onde eu trabalho, que eu sou líder sindical, eu falo, gente, hoje, depois de tanto tempo, eu estou com a filosofia dos alcoólatras anônimos, apenas por hoje. Não me façam perguntas. Eu sei que hoje o governador do estado do Rio de Janeiro é o Pezão, sei que o presidente da Assembleia Legislativa é o Pisciani, e o presidente do Brasil é o Temer. E amanhã, quem sabe, nenhum de nós aqui em sã consciência pode afirmar hoje o que acontecerá amanhã. Então, nesse momento de crise ética, de crise moral das nossas instituições, crise essas que estão prestes a chegar ao Ministério Público e ao Judiciário, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, esse é o momento de nós discutirmos alguma coisa que vai atingir tão fortemente toda a nossa população, principalmente os menos favorecidos. Quando eu compro uma briga hoje, de onde for chamado para falar o que eu falo aqui, não é por mim. Eu tenho certeza que me aposentarei. Porque uma pessoa que estudou aqui no final da década de 60, a gente fazendo as contas aí já percebe, por exemplo, que não está muito longe de se aposentar. Mas os nossos filhos e os seus filhos, e os jovens que vão entrar nesse mercado de trabalho, e aquelas pessoas que fizeram um concurso há 20 anos atrás e se sentem hoje vítimas de um verdadeiro estelionato, como foi dito aqui, porque nesse país as regras foram feitas para ser cumprida. No direito você estuda isso. Regras foram feitas para ser cumpridas. Só nos contratos comerciais que interessam às grandes empresas. Mas em relação ao povo, não. Você fez um concurso público há 20 anos atrás. Você tinha uma realidade, você optou por uma direção na sua vida e hoje, depois de infinitas reformas, você se vê numa situação completamente distinta. Então, eu questiono, primeiro, o momento. Segundo, a condição ética e moral de quem está propondo essa reforma. E mais do que isso, sintomático, vocês não acham? Que alguns deputados que são contra a reforma não puderam vir, se justificaram, e alguns até gravaram alguns vídeos, mas os que são a favor, ninguém apareceu. E a justificativa é que simplesmente
optaram por não comparecer. Por que será que não vem ninguém aqui defender? Eu assisti, nesse final de semana, exatamente pelo compromisso aqui assumido, o colega lá também assistiu, uma palestra que foi feita na Emerge, um fórum como esse foi feito na Emerge, e o vídeo está na internet, onde falar. Anotem esses nomes se vocês tiverem interesse em se aprofundar. A doutora Denise Gentil, que é uma economista estudiosa, doutorada, a tese de doutorado dela sobre Previdência Social, ela desmistifica tecnicamente todo esse argumento de déficit. O presidente da Anfip, que é outro baluarte que está, a Anfip é a Associação dos Analistas da Receita Federal, e o deputado Molon. E o deputado Molon falou uma coisa curiosa que ele não falou nesse vídeo. Ele é membro da comissão da Câmara dos Deputados que está analisando a reforma. E ele, num gesto de boa vontade, ele fez um requerimento à mesa, pediu que fosse oficiado ao governo federal para mandar à comissão os estudos nos quais a proposta foi baseada. E até hoje esse estudo não chegou, embora já esteja vencendo o prazo para eles, deputados, apresentarem emendas. E questionando por que não chegou, a resposta foi o seguinte: o governo está preparando o estudo. O governo está preparando o estudo? Mas não foi sobre o estudo que a reforma foi apresentada? Então a gente chega à conclusão seguinte: não houve estudo. O que houve foi o seguinte: nós prometemos e agora temos que entregar a mercadoria. Nós prometemos às instituições de previdência privada que o mercado nacional seria deles, que não existiria mais previdência oficial. E isso está sendo cumprido agora. Haja vista que só as empresas de previdência privada, foram ouvidas no período que antecedeu a elaboração da proposta. Muito obrigado. As palavras de Aurélio Lores, do Cid Justiça, as suas sensíveis observações nos abrem espaço, então, para que possamos ouvir o assistente social do INSS, o senhor Marco Antônio Pedro Vieira, que certamente tem aí, não é, uma outra face desse mosaico. Ele se encontra. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Colégio Eucarístico por essa iniciativa tão importante para a sociedade e agradecer o convite, ainda que no fim de tudo, porque eu também fiquei sabendo que o Colégio Eucarístico tentou organizar isso com umas semanas de antecedência, mas já podemos observar o sucesso que já é esse evento. Então, parabenizar e agradecer o convite. Em nome do Instituto Nacional de Seguro Social, mais precisamente da equipe de serviço social da Gerência Campos, eu venho aqui trazer algumas indagações também para contribuir para o debate. Tá? Primeiramente, eu acho que antes de a gente discutir sobre a reforma da Previdência, a gente tem que indagar qual é o discurso que está por trás e que defende, e que tenta justificar a reforma da Previdência, que é o discurso do déficit previdenciário. Toda vez que você liga a TV no telejornal, a gente ouve e vê, geralmente lá os âncoras jornalísticos dizerem que o rombo da Previdência nesse mês foi... E assim, eu não vou falar a minha idade, mas já estou com uma idade, já entrei no Zenta, mas desde que eu sou criança que eu ouço desse rombo da Previdência e esse rombo nunca vem. Que discurso é esse que sustenta sucessivas reformas? Isso, estou falando de reformas no período pós-Constituição de 88. Eu acho que é preciso que as pessoas entendam que a Previdência ela não se forma sozinha nesse país após 1988. Existe um sistema de proteção social chamado Seguridade Social, da qual a Previdência faz parte, junto com as políticas de saúde e assistência social. Esse sistema de proteção, ele recebe
uma série de custeios e de formas de financiamento da sua existência. E aí, essa forma de custeio também vai rebater lá na política previdenciária. A Previdência Social também recebe essa forma de custeio, porque o que a mídia impressa, a mídia falada, a mídia do rádio tenta nos empurrar a goela abaixo, é que a Previdência Social é custeada única e exclusivamente pelas contribuições de empregados e empregadores. Ora, o que está impresso na Constituição em relação a isso é que, uma vez que as contribuições de empregados e empregadores são realizadas, é para estabelecer um ponto: não se acessa a Previdência Social no Brasil se não for por contribuição. Por quê? Porque a política de assistência social é de quem dela necessitar, e a política de saúde é um direito universal, né? Todas as pessoas, independente da situação financeira ou de status social, ela pode e deve acessar a política de saúde. A política previdenciária, ela tem essa forma, né, de acesso determinado pela Constituição, que é a contribuição. Agora, uma vez que ela faz parte da Seguridade, a gente tem diversas fontes de custeio da Seguridade e, consequentemente, da Previdência Social, né? Temos a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, né, que é calculada sobre a receita líquida das empresas. Isso vai lá para a Previdência também, né? E, consequentemente, para a saúde e para a assistência social. Contribuição para financiamento da Seguridade, que é o COFINS, calculado sobre a receita bruta das empresas. O PIS e o PASEP, né, que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. E o concurso de prognósticos, né, que ninguém, provavelmente, a gente fala em concurso prognóstico, não deve saber o que é, mas todo mundo aqui que joga na Mega Sena, que faz seu jogo na Quina, no Loto Fácil, em qualquer jogo de loteria, está contribuindo também para a Seguridade Social. Isso é importante frisar. E a receita líquida, né, desse jogo da loteria também vai para o financiamento da Seguridade e, consequentemente, da Previdência Social. Então, essas formas de custeio, né, e aí a Previdência é importante ressaltar que, além da contribuição de empregados e empregadores, tem essas fontes de custeio, e essa dupla forma de custeio da Previdência é para dizer o seguinte: olha, a principal fonte basilar, o valor principal de uma sociedade como a nossa é o trabalho. Então, através da Seguridade, a Previdência Social ela tem uma dupla forma de proteção. E proteger a Previdência Social é proteger o trabalhador. Para finalizar, um momento. São várias anotações, e falar de Previdência em alguns minutos é uma tarefa quase que sobrenatural. Eu queria desmistificar um pouco dos dados, né, do déficit da Previdência. Desde os anos 90, os sucessivos governos vêm desvinculando receitas da União. Agora, em 2015, que até 2015 era 20% da receita da União, o governo federal poderia fazer qualquer uso dela, desvincular as receitas que eram para o financiamento da Seguridade e mandar para onde o governo federal bem entendesse. Então, se o governo federal tem um relativo compromisso com setores rentistas, certamente esses 20% iria para esses setores. Agora são 30%. Até 2023 o governo pode chegar lá e meter a mão nessa receita da União e, sobretudo, naquilo que vai para o financiamento da Seguridade, em tudo isso aqui que eu já acabei de falar com vocês.
Além disso, né, algo que poderia resolver o problema do chamado déficit da Previdência é a questão da desoneração das receitas, renúncias e inserções fiscais, que vai demonstrar basicamente o que está acontecendo hoje com o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro hoje quer jogar na conta do servidor uma dívida que foi o Estado que criou com as empresas privadas, ao dar isenção fiscal para todas elas. Então isso também gera um problema muito grande para as receitas da Seguridade Social. Finalizando, trouxe aqui alguns dados da Anfip. E só para ressaltar, além da contra-reforma da Previdência, contraditoriamente o governo quer trazer, já trouxe, né, já é uma realidade, a PEC 55, porque se ele diz que há um déficit na Previdência e corta em 20 anos investimentos na saúde, educação, como que eu posso justificar uma reforma da Previdência? Não faz sentido. E o projeto de terceirização, que vai rebaixar demais o salário dos trabalhadores. Porque imagine vocês, uma escola como Eucarístico, que é uma escola, né, de excelência no nosso município, em nossa região, resolve terceirizar o seu quadro de professores. E aí rebaixando o salário dos seus professores. Esse nível de excelência já começa a ficar em questão. Não é verdade? Então imagine como é que vai ser isso em outros setores. Então dados da Anfip mostram que entre 2011 e 2015, a diferença entre receita e despesa da Seguridade Social, somente para a Previdência, nós tivemos um superávit de quase 400 milhões de receita da Seguridade voltado somente para a Previdência, o que se gastou com benefício previdenciário, ainda tivemos um superávit de 400 milhões. Os defensores do déficit afirmam que o rombo atingiu 85 bilhões em 2015. Mas eles se esquecem de dizer que isenção fiscal e desoneração de receita, o Estado brasileiro deixou de arrecadar mais de 230 bilhões e meio. Gente, 230 bilhões e meio que o governo brasileiro deixou de arrecadar dando isenção fiscal para a empresa. Enfim, finalizando, se juntarmos as receitas de assistência social, previdência e saúde dentro daquilo que é arrecadado pela União, nós temos aí um superávit superior a 50 bilhões de reais. Então a gente tem que parar para pensar o seguinte: esse país não precisa de uma reforma da Previdência, nós precisamos de uma reforma tributária séria e justa. Porque essa reforma da Previdência que estão querendo apresentar para a gente, ela não é uma reforma, ela é uma contra-reforma, ou seja, é o fim da Previdência Social. Obrigado. Ok, somos muito gratos. O senhor Marco Antônio Pedro Vieira, que é assistente social do INSS, nos traz dados técnicos, né, que nos possibilitam, então, ouvir uma visão macro, né, uma visão maior, justamente da Firjan. Por isso, nós vamos ouvir o gerente regional norte fluminense da Firjan, Dr. Luiz Mário Concebida. Né, peço a todos a compreensão, nós temos aí um tempo, né, de 5 minutos para que nós possamos, então, ampliar as discussões. Com a palavra, Luiz Mário. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do nosso querido bispo e também do anfitrião aqui desse evento. Queria inicialmente parabenizar o Colégio Eucarístico por essa iniciativa. Muitas instituições pelo país afora estão fazendo o mesmo, e num país democrático eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer. Buscar esmiuçar esses critérios da reforma, porque eu acho que o próprio mentor da reforma pretende exatamente isso, para rever muitos pontos absurdos que certamente não vão ser aprovados nem pela sociedade, muito menos pelo poder político, porque eles também sabem que têm muito a perder.
De qualquer maneira, é o seguinte, nós do setor empresarial, eu sou empregado, mas trabalho numa organização empresarial de indústria, a gente vê com grande preocupação essas reformas que são fiadas goela dentro, mas não por esse momento que nós estamos vivendo hoje. A Previdência Social no Brasil tem sido macabra com o trabalhador do setor privado há muitos anos. Analisem lá a 8.212, a 8.213, os decretos que alteraram a lei sem ninguém perguntar, não é? Quantas mudanças aconteceram ao longo desses últimos 15, 20 anos, não é? Sem um debate amplo, como que a gente está vendo nesse momento no país. Então, eu acho que é muito interessante a gente ter um fórum, até porque isso representa também transmissão de conhecimento, porque muita gente não conhece direito à Previdência Social. Aliás, eu diria que a grande maioria não conhece nem como é que chega na aposentadoria, né? Via de regra, você vê as pessoas tendo muitas dificuldades. Essa reforma, ou esse debate, e debates desse tipo, são de tamanha importância para esclarecimento. A gente percebe que há uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, porque o primeiro momento que você ouve é que a reforma é uma coisa macabra, e da forma como vem sendo colocado. Agora, há algum país no mundo que tentou mexer com a Previdência Social que não houve toda essa confusão? Infelizmente, até hoje, mesmo nos Estados Unidos, a grande discussão é a questão previdenciária. E o colega ali da Previdência Social falou muito bem sobre a questão da seguridade, que a gente deve sempre lembrar, seguridade, não apenas a Previdência Social, porque isso é um pouco mais do que apenas a aposentadoria que a gente, a partir de uma certa época, recebe, né? Então, eu vejo, como cidadão, já aposentado inclusive, mas ainda trabalhando, que a Previdência, ao longo de muitos anos, ela cuidou dos iguais desigualmente. É só a gente analisar o que acontece com o setor público e o que acontece com o setor privado, não é? Porque há tantos profissionais do setor público que conseguem se aposentar, às vezes ganhando mais do que ganhavam na ativa, e o trabalhador privado vive aí uma situação de penúria, né? Muitos deles, depois que se aposentam, precisam continuar trabalhando para complementar o seu sustento, né? E eu falava agora a questão da confusão para lembrar a todos, me referindo à questão da Seguridade Social, que nós estamos muito preocupados com uma Previdência Social do trabalhador, do empregador, né, do setor privado. A Previdência Social é de todos. A Previdência Social dos municípios, está aqui o Jonas, pessoal da Previdência Social do município, é algo que preocupa muito. Eu não sei como é que muitos municípios brasileiros que criaram a sua Previdência vão conseguir conduzir esse processo ao longo dos anos. O Estado está aí falido, porque deixou de contratar e esqueceu que tinha que honrar a aposentadoria daqueles que estavam daqueles que estavam inativos, né? Enfim, é uma coisa que atinge a todos. Eu, nesse momento de discussão, de debate, não ouso criticar A, B ou C, muito pelo contrário, eu só ouso louvar a iniciativa desse debate, porque ele representa um aprendizado, mas que a Previdência Social merece uma atenção permanente de todos nós, porque da forma que está, certamente lá na frente
muita gente vai sofrer mais consequências do que nós, que certamente nem estaremos mais aqui. Eu vou dar um dado para vocês, que o rapaz da Previdência Social não trouxe aqui, mas por que isso preocupa? Aqui no município de Campos, nós temos hoje uma injeção de recursos resultante de benefícios, aposentadoria, pensões, etc., 4 vezes maior do que é arrecadado. Aí a gente apela para a seguridade. Bom, eu não banco tudo que eu recebo, mas alguém banca por mim. Então você vai ali em Macaé, a arrecadação da Previdência Social é bem mais significativa do que o que gera de benefício para o município. É a massa salarial que é mais significativa, os salários são melhores, o setor de petróleo, né? Enfim, é uma coisa que realmente é fascinante até para você estudar, mas ao mesmo tempo preocupante na situação que nós estamos enfrentando hoje. Então, eu não quero me alongar, nem vim aqui para trazer nenhuma proposta capaz de sensibilizar qualquer parlamentar, mas dizer o seguinte, que nós temos que lutar por uma previdência justa, que, como disse o nosso bispo, porque na vida, no final de vida, meus amigos, pior do que a previdência ruim é não ter a previdência. Repito. Ok? Muito obrigado. Bem, com as reflexões histórico-sociológicas do Dr. Luiz Mário Concebida, nós teremos então a palavra de uma assistente social, que é coordenadora do curso de serviço social da Faculdade Redentor, doutora Rosane Cristina Moreira de Souza. Quero lembrar a todos que nós estamos com uma iniciativa de um abaixo-assinado que está circulando, né, entre todos os presentes, todos aqueles que comungam do mesmo pensamento de que são contra ao modelo proposto para a reforma da Previdência. Com a palavra a doutora Rosane. Boa noite a todos. Queria agradecer, né, o convite, estar aqui representando a Faculdade Redentor, mas também representando também como profissional de serviço social, né, que como de interesse de todos nós, né, esse tema, né, e realmente esse espaço, né, democrático de opiniões diversas, né, onde a gente possa debater fraternamente. Mas nós, assistentes sociais, temos assim uma particularidade de interesse, porque não só por sermos trabalhadores, e de uma certa forma, né, a reforma, ou melhor dizendo, a contra-reforma nos atinge, mas a gente fica observando quais são os impactos que essa contra-reforma ela vai estar trazendo e vem trazendo para todos os trabalhadores, né? E nós, assistentes sociais, como trabalhamos com famílias, né, sobretudo com as classes mais subalternizadas, que é o nosso grande público usuário, né, dos nossos serviços sociais, a gente fica observando exatamente esse impacto. Então, uma contribuição rápida, porque são só 5 minutos, até porque nós temos uma mesa bem grande, né, o importante também é o debate, fica pensando, eu trouxe uma reflexão na direção histórica, né, do significado que teve e que tem a Previdência, né, na sua historicidade, né? Então, situando no Brasil do século XX, a gente vai vendo que é no decorrer do século XX que a Previdência, né, vai sendo regulamentada. A gente fica pensando lá no início do século XX, né, no Eloy Chaves, quando a gente vai começando a regulamentar a Previdência, né? Nesse período, nós ainda temos um longo caminho, né, que quem vive naquele período não imagina tão longo que seria, né, mas só nos anos 80, com a Constituição de 88, é que nós vamos realmente pensar, né, na questão da seguridade, a Previdência não isolada, né, mas fazendo parte, né, de uma seguridade social, porque só essa visão, né, mais compactada na seguridade, e aí dividida entre assistência, saúde e previdência, é que é possível de pensar a cidadania, né? Não há como pensar, né, um Estado de Direito, né, sem pensar, obviamente, a cidadania fora dos marcos da seguridade. Então, a gente, a partir desse marco dos anos 80, né, na Constituição de 88, a gente vai vendo, né, e aí é um resultado de muitas lutas,
né, que se operam nesse trajeto histórico, né, sobretudo nos marcos contra a ditadura, né, dos anos 60, é que a gente vai construir essa possibilidade da seguridade, né? Obviamente que nesse momento dos anos 80, né, de movimentos fortes no Brasil, a nível internacional, já havia um outro momento, já vivenciado por esses países, que era uma reforma, uma reestruturação do sistema capitalista, impondo, inclusive, uma revisão do papel do Estado, né? Ou seja, a visão neoliberal. Não tem como a gente pensar o que nós está sendo colocado hoje para essa contrarreforma sem pensar a política neoliberal. Senão a gente não vai entender, né, qual é realmente a proposta, né? Então, no Brasil, nos anos 80, né, quando se configura a Seguridade, né, já vai ter uma pressão para que o Brasil não regulamente essa Seguridade, né? E aí nós vamos ter outras lutas, né, mas que nos anos 90 elas vão ser impactadas por uma implantação desse sistema, né, de uma política de mínimos, né, que vai trazer as primeiras, quando a gente vai olhando a história, não dá para fazer, tem que ser isso muito rápido, mas quando a gente vai vendo a história, nos anos 90 já vai ter algumas PECs para poder já fazer algumas reformas na Previdência, né? Então, essa PEC que vai falar sobre essa contra-reforma não é nova, né? Na verdade, ela vem sendo estruturada, né, nesse projeto que se instala nos anos 90, esse projeto neoliberal, e hoje nós estamos numa fase mais dura do neoliberalismo, onde é necessário, né, fazer essa reforma. Mas a gente tem que se perguntar, a quem interessa a reforma da Previdência? Porque quando eu olho os meus usuários, eu vejo que essa reforma não interessa aos trabalhadores, né? Não interessa às classes mais subalternizadas, né? E a gente fica pensando também na nossa condição de trabalhador, né? Mas eu também penso, para além da minha condição de trabalhadora, né, a condição dos usuários do meu serviço social, por exemplo. Né? Eu que trabalho na prisão, eu trabalho em uma das prisões aqui, nesse momento aqui em Campos, mas eu sou funcionária do Estado, né? Então já trabalhei em várias prisões no Estado do Rio de Janeiro, e alguns poucos presos têm, por exemplo, né, o benefício previdenciário da reclusão, do auxílio reclusão, que tem vários temas, né? Que tem pessoas que falam que o preso, ele tem, cada filho de preso ganha um salário mínimo, né? Então, e que é uma grande mentira, né? A gente vem tentando mostrar que não é bem assim, mas enfim, então a gente vai vendo que as famílias, umas têm auxílio reclusão, mas a maior parte das famílias que eu atendo no sistema penitenciário, elas são usuárias dos benefícios de assistência social, né? E esse benefício, por exemplo, o BPC, né, que é um benefício de prestação que é continuado, que ele vai sendo avaliado, né, continuamente, também está no bojo das reformas, a diminuição dos valores do BPC. Né? Não é só quando eu vou me aposentar, né, mas tem outras questões, né, que precisam ser melhor elucidadas. Né? Não dá para a gente marcar todas as etapas históricas, mas eu penso, né, até pela minha formação, né, da área humana, que a avaliação do projeto de contra-reforma da Previdência, ela também tem que ser olhada por uma luz da história, né, e para a gente poder perceber quais são os impactos, né, que vai sobretudo, né, sobre a classe trabalhadora mais pobre desse país, né, afetar. Tá? Obrigada. Muito bem. Com as considerações da doutora Rosane, que é assistente social, nós tivemos aí uma visão peculiar, não é, do significado da Previdência Social. Lembramos que logo, logo a nossa plateia vai poder se manifestar livremente, fazendo perguntas, emitindo as suas opiniões, né? Teremos um momento exatamente de inscrição para que essa interatividade se configure. Passamos então a palavra ao presidente do Sindipetro, o senhor Rafael Crespo Rangel Barcelos. 5 minutos. Som. Boa noite a todas e todos. Primeiramente agradecer
à mesa, na figura do Padre Gilson, Dom Roberto, pelo convite, e para dar a oportunidade da gente debater um pouco sobre esse assunto que massivamente a gente vê na mídia e que agora está começando a tomar conta, não só na porta da fábrica, não só nas igrejas, mas em toda a sociedade. E a gente deve começar lembrando, pessoal, que não podemos analisar isoladamente a reforma da Previdência. Desde que nós tivemos uma ruptura democrática no ano passado, onde foi deposta uma presidente legitimamente eleita, nós tivemos uma série de reformas cobradas pelo mercado. Podemos citar a entrega do pré-sal, podemos citar a reforma trabalhista, que visa flexibilizar a CLT, podemos também colocar a terceirização ampla e restrita, que foi aprovada na semana passada no Congresso, por ampla maioria dos deputados, e também, nesse fim, a reforma da Previdência. Se nós analisarmos todas essas reformas em um mesmo pacote, a gente vai ver que o único objetivo que a gente pode tirar é de enfraquecer aqueles que mais necessitam, retirar a Seguridade Social, que muitos aqui ainda pensam que a reforma previdenciária é só para aposentadoria e esquecem do grande papel que o INSS tem com a Seguridade Social, garantindo aquelas categorias, aquelas pessoas mais afetadas e exiladas do mercado de trabalho, que podem garantir um mínimo. A gente não pode nem falar um adequado, e sim uma mínima condição de sobrevivência. Então, se a gente for pegar que hoje o déficit da Previdência, que é propalada, o amigo aqui do INSS pode até me corrigir, mas em torno de 130 bilhões de reais. Se a gente pegar todas as empresas que devem ao INSS, a soma chega a 426 bilhões de reais. Ou seja, mais que 3 vezes o déficit tão propalado e tão difundido da Previdência Social. Então, qual é a falta, que a gente pode dizer, o que falta para que sejam cobradas essas dívidas? Por que os únicos que têm que cobrar, que têm que pagar por esse déficit, têm que ser os trabalhadores e a sociedade? Por que não cobrar das empresas que oferem grandes lucros, remetendo para o estrangeiro? A gente pode citar, entre as principais devedoras, nós temos os bancos, como o Bradesco, nós temos a JBS, que é dona da Friboi, Sadia, e agora nessa operação aí, carne fraca. Nós temos a Vale do Rio Doce, que só depois de privatizada, somente aumentou exponencialmente a sua dívida com a Previdência Pública, além de várias outras grandes multinacionais que estão aqui no Brasil e que, quando sai no mercado, no jornal, lá na coluna econômica, olha, tem um grande lucro. Sim, tem um grande lucro, mas só nega o imposto da Previdência Social, só nega o fundo de garantia para o trabalhador, mas isso não é levado em conta. Então, lembrando também de uma fala do Papa Francisco, que muito me remete ao dia de hoje, que é que a igreja ela não pode passar longe das feridas dos homens. E se nós pegarmos que todo mundo tem que ter o direito à saúde, à educação, previdência, e mais do que isso, garantir as próximas gerações. E por isso que nós colocamos que essa regra que está sendo colocada pela reforma da Previdência, ela é muito rígida e igual para uma sociedade totalmente desigual. Como que nós podemos comparar o trabalhador rural, que trabalha lá, dia a dia, no sol, com peso, com um trabalhador urbano? Como que nós podemos hoje igualar homens e mulheres, sabendo que na nossa sociedade machista que ainda é, a maioria das mulheres tem uma dupla, uma tripla jornada, não só como profissional,
mas como dona de casa e como mãe. Então, se nós pegarmos que muitos não vão conseguir se aposentar, principalmente as categorias mais fragilizadas, que são aquelas dos terceirizados, profissional de limpeza, também as domésticas. Se a gente for pegar essas categorias que não conseguem manter uma frequência de arrecadação de contribuição, como que essas categorias vão chegar aos 65 anos para se aposentar, onde na regra atual está saindo de um tempo mínimo de contribuição de 15 anos para 25 anos de contribuição, e onde muitos estão defendendo, falando, não, aqueles que estão próximos de aposentar vão pagar um pedágiozinho de 50% do tempo, mas vão ter garantido a sua aposentadoria. Mas se esquecem que nessa reforma, lá nas letrinhas miúdas, está colocado que essa regra vale para ter acesso ao benefício, mas a forma de cálculo não é a mesma de antigamente, e sim a nova forma de cálculo, que prevê, por exemplo, que com 65 anos você vai se aposentar com 51% da média do seu salário de contribuição, e mais 1% para cada ano de contribuição. Se a gente for pegar, para você hoje sair com 100% do salário de contribuição, você tem que começar a contribuir para a Previdência Social com 16 anos. Quem aqui hoje começa a trabalhar com carteira assinada com 16 anos de idade e consegue manter ininterruptamente até os 65 anos na mesma empresa, sem um mês de furo, sem um mês de queda da arrecadação, que consegue manter isso na nossa sociedade? Isso vai gerar o que a gente já vem alertando, que isso vai gerar principalmente uma fuga da Previdência Pública, onde os trabalhadores não vão se sentir mais atraídos em contribuir para o INSS. Por que eu tenho que contribuir com 11% do meu salário, se quando eu estiver lá com quase 70 anos, eu só vou poder me aposentar com uma ninharia? É muito mais fácil eu ser uma pessoa jurídica, ser uma empresa terceirizada, como está sendo colocada na flexibilização da CLT, onde os trabalhadores poderão trabalhar como PJs, e assim vou contribuir com a Previdência Privada, que vai me dar a renda que eu esperava ter. Só que, para concluir, muitos esquecem disso. O INSS não é somente para a aposentadoria. Nós temos que entender que os que mais recebem têm que contribuir para as classes menos favorecidas. Muito obrigado. Muito bem. Com as palavras do senhor Rafael Barcelos, do Sindipetro, que nos traz um painel realista sobre a realidade da Previdência Social, nós ofertamos a palavra, por essa visão sindical, ao presidente do Sindicato dos Bancários de Campos e da região, senhor Hugo Diniz. Boa noite a todos e todas. Padre Gilson Mota, nosso querido e amado Bispo Dom Roberto, parabenizar pela realização desse debate, dizer que quem por último fala tem muito pouco a acrescentar. Ainda temos muito a ouvir, mestre, tenha certeza. Exatamente. Ainda mais diante de tão brilhantes explanações aqui, iniciada pelo companheiro Aurélio Lorenz. Mas dizer o seguinte, que nós bancários e bancárias, nós estamos muito preocupados com os ataques que estão sofrendo os trabalhadores de nosso país. Nunca, num espaço tão curto de tempo, tantos ataques foram feitos por tão poucos a tantos trabalhadores e trabalhadoras. Já começar pela questão da PEC, que congela os gastos públicos por 20 anos em investimentos como saúde e educação. Posteriormente, num projeto de terceirização, que certamente vai precarizar e vai mudar muito o mundo do trabalho, e nós não sabemos ainda as consequências disso. Esse projeto da terceirização foi sancionado pelo presidente Michel Temer, né, na sexta-feira à noite, no finalzinho da noite, no início da noite. Então, no final de semana, né, praticamente uma coisa assim, que a gente fica até assustado, né, da forma como isso está acontecendo. E agora a questão que envolve a reforma da Previdência.
E aí fica aquela reflexão, e eu quando vejo aqui Dona Noêmia, né, que na sua luta quixotesca contra os moinhos de vento erguidos pelo Ike Batista, né, que nos serve sempre de inspiração para que nós possamos continuar nessa luta contra esse governo que aí está, que no nosso ver é um governo golpista, um governo ilegítimo e não deveria estar lá fazendo o que está fazendo hoje. Então a gente quer dizer o seguinte, que numa reforma da Previdência ela não pode ser tocada da forma que é, atendendo interesses única e exclusivamente do sistema financeiro, que serão certamente os grandes beneficiados a partir do momento que vai incentivar a população a buscar a chamada previdência privada. E a gente precisa sair um pouco da caixa, né, e começar a pensar e refletir um pouco sobre tudo aquilo que a gente vê, lê e ouve, principalmente através da grande mídia televisiva, através do Jornal Nacional, Jornal da Record, apenas para citar as duas emissoras mais assistidas em nosso país. Né? A que interesses essas emissoras defendem, não é verdade? Então aqui se falou da questão dos dados da Previdência. A pergunta que eu faço sempre, né? Quantos benefícios são concedidos, ou quantos por cento dos benefícios concedidos são de até um salário mínimo? Hoje a gente tem dados que me parecem são em torno de 75% dos benefícios concedidos são de um salário mínimo. Desses concedidos de um salário mínimo, perto de 90% são de pessoas com de 65 anos de idade, conforme hoje estabelece a lei, no caso de homens, e 60 anos de idade, no caso de mulheres. Então, essa reforma da Previdência vai atingir quem? Qual é o objetivo dessa reforma da Previdência? Acho que é isso que nós temos que pensar, é isso que nós temos que, né, refletir e fazer esse questionamento público. E dizer que os sindicatos bancários de Campos têm feito isso com a categoria e que no dia 28 de abril nós vamos estar promovendo uma greve geral em Campos, né, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra a terceirização e contra o congelamento dos gastos públicos. Muito obrigado ao senhor Hugo Diniz, pelo exemplo do Sindicato dos Bancários, com seu ativismo político, né, em relação a uma questão de alta complexidade social. Ouviremos agora as palavras do presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, o vereador Marcos Gomes Marcão. Primeiramente, uma boa noite ao nosso bispo da nossa diocese, Dom Roberto, uma boa noite e agradecer já o convite ao padre Gilson, uma boa noite a todos os membros da mesa, dar um especial boa noite a dois vereadores que eu estou vendo aqui na primeira fila, o cabo Alonsimar e o vereador Tiago Ferrugem, onde eu cumprimento toda a população aqui neste fórum no dia de hoje. Como vários assuntos já foram tratados, eu vou ousar falar um pouquinho do porquê que a gente precisa dizer não a este absurdo, que na verdade não é reforma como o Aurélio disse, na verdade é a destruição da Previdência Social no país. Nós temos que fazer uma análise de quais são as portas hoje de ingresso para a Previdência Social. Hoje o trabalhador, ele pode se aposentar por idade. Como que ele se aposenta por idade? O homem, ele pode ter acesso desde que ele tenha 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. A mulher, né, obviamente com um pouco menos de idade, com 60 anos de idade e também com 15 anos de contribuição. Estou vendo a nossa amiga Noêmia, os trabalhadores rurais têm um benefício hoje, né, que é de poder acessar ao sistema de aposentadoria um pouco mais cedo. O que está sendo proposto é destruir isto com esta reforma. Acabar com estes 15 anos mínimos de contribuição, elevar estes 15 anos para 25 anos de contribuição, e com esses 25 anos de contribuição, pagar apenas 76% do valor do benefício. A outra forma de ingresso, a outra forma de acesso, que seria a aposentadoria por tempo de contribuição, que se daria para o homem aos 35 anos e para as mulheres aos 30 anos, bispo, este tipo de aposentadoria acaba. Não vai passar a existir mais a aposentadoria por tempo de contribuição. E por falar em tempo, é um grande absurdo o tempo que se prevê para ter aposentadoria por tempo integral. O trabalhador ter que fazer 49 anos de contribuição para aposentar-se de forma integral.
levando-se em consideração, Padre Gilson, de que pela informalidade no nosso país e pela alta rotatividade, um trabalhador, ele só consegue, em média, contribuir 9 meses a cada um ano. A cada 12 meses, ele só consegue contribuir 9. Bom, isso agrava muito mais, porque se ele só consegue contribuir a cada um ano durante 9 meses, ele ainda, ao final desses 49 anos, ele vai ter um déficit ainda de mais de 12 anos. Então você soma os 49 mais 12, você vai alcançar um número de 61 anos de contribuição. Se você for somar quando ele começou a contribuir, se ele começar a contribuir com 16 anos, ele só consegue aposentadoria integral aos 76 anos de idade. Essa é uma outra grande covardia. Não tem como dizer sim a um absurdo como esse. Uma outra forma de ingresso à Previdência Social, a minha companheira aqui ao lado já falou a questão do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Quem tem direito a esse benefício de prestação continuada? São pessoas portadoras de deficiência e, hoje, idosos com 65 anos de idade, desde que eles tenham uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Ora, o governo, mesmo com todas essas dificuldades de ingresso, agora propõe aumentar para 70 anos de idade o ingresso ao benefício de prestação continuada e desvinculando este benefício do salário mínimo. Um outro grande absurdo. A outra forma de ingresso à Previdência Social é através de pensão. A pensão é outro grande absurdo que o governo quer fazer. Não pagará mais a pensão de forma integral, pagará apenas 50% do valor da pensão, acrescido a 10% por dependente. E com outro agravante, Padre Gilson, com outro agravante, não pode acumular com a aposentadoria, impedindo o trabalhador de acumular. Ele tem que escolher, ou recebe a pensão, ou recebe a aposentadoria. Então essas formas que eu citei de ingresso, essas portas que eu citei de ingresso do trabalhador estão sendo fechadas para o trabalhador. E estão sendo abertas uma série de portas que trazem prejuízos. Prejuízos para as mulheres, né, que estão sendo arduamente prejudicadas com essa proposta, mulheres que conhecidamente têm dupla ou às vezes até tripla jornada, prejuízo aos servidores públicos, prejuízo aos trabalhadores rurais, prejuízo a uma série de profissionais. Vai provocar, por certo, Elinha Normal, falta de alimento no campo e êxodo rural. Vai provocar, por certo, evasão escolar, porque as crianças, para ajudar as suas famílias, vão ter que se deslocar ao mercado de trabalho para contribuir com a renda familiar. Vai aumentar a miséria no país, vai impactar a economia, principalmente porque existem mais de 500 municípios no país que vivem com 60% do seu PIB voltado para os benefícios da Previdência Social. Então, esses são alguns argumentos pelos quais a gente está aqui no dia de hoje para dizer um sonoro não. A Câmara de Vereadores, através de todo o quadro, todos os 25 vereadores, já se propõe a dizer esse não e se propõe também a construir uma audiência pública para debater com toda a sociedade, mas nós temos que deixar algumas propostas também. Propostas que sejam levadas aos deputados federais, aos senadores, lembrar que uma emenda constitucional, ela tem requisitos para chegar até seu final. É muito mais difícil do que uma lei ordinária, do que uma lei complementar. Ela tem que ser votada em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. Elas têm que ser votadas em 2 turnos na Câmara Federal, tem que ser votada em 2 turnos no Senado Federal e tem que ter para sua aprovação, Padre Gilson, 3/5 de cada casa. Então nós temos sim que pressionar os deputados federais, temos sim que pressionar os senadores, temos sim que dizer não a este absurdo. E muito mais fácil
a tarefa que o governo quer fazer hoje, que é meter a mão no bolso e no direito dos trabalhadores. Mais difícil, por certo, deve ser diminuir, que são as nossas propostas, diminuir as desonerações e as renúncias, que somadas nos últimos anos foram mais de 660 bilhões de reais. Auditoria da própria dívida, se é que essa dívida existe. Contabilização da COFINS, que foi citada pelo membro da Previdência Social, contabilização da COFINS, do PIS e dos resultados das loterias, taxação, Hugo Diniz, das instituições financeiras, maior taxação de quem tem mais, e cobrar dos grandes devedores, Alinho, que em 2015 eram mais de 350 bilhões de reais de dívidas. Vereador, tempo, presidente. Concluindo, político fala muito, mas já concluindo, lembrar que a mesma emoção, Aurélio, que você sentiu ao chegar aqui no Eucarístico, eu também senti. Não fui estudante na década de 60, mas fui estudante aqui do Colégio Eucarístico do início da década de 80, senti essa mesma emoção. E vamos trabalhar, vamos plantar árvores, da mesma forma que nós hoje nos sentamos debaixo de sombras de árvores que não foram plantadas por nós. Vamos plantar árvores para que no futuro a nossa sociedade possa se beneficiar dessas sombras, e vamos dizer um sonoro não para esse absurdo que é essa destruição da Previdência Social no nosso país. Muito obrigado. Obrigado por suas palavras, presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes. Obrigado, pelo seu exercício, dessa paixão social e política que nos brinda na noite de hoje. Registramos a presença da presidente do SIMPRO, Sindicato dos Professores de Campos e de São João da Barra, professora Vera Félix. Da mesma forma, registramos a presença de muitos dos nossos professores do Colégio Eucarístico e também colaboradores do nosso dia a dia que conosco instituíram este fórum. Bom, como o nosso fórum é um fórum aberto, interativo, já daremos oportunidade à participação e inscrição da plateia, mas um vídeo de 2 minutos nos chega do deputado Márcio Pacheco, do Partido Social Cristão. Olá, meus amigos de Campos e região, Dom Roberto, e a todos os líderes que estão participando dessa importante solenidade no Colégio Eucarístico. Eu sou o deputado estadual Márcio Pacheco e eu recebi com muita alegria o convite de estar com vocês. Eu estou nesse momento aqui no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, onde eu estive reunido com o secretariado, com a primeira-dama de Estado, o governador, para discutir a calamidade que hoje se encontra uma rede de atendimento à infância, à adolescência e às pessoas com deficiência em nosso Estado. Um Estado tão grave, onde os vulneráveis estão praticamente sem atendimento. E é por essa razão que eu não pude comparecer a essa importante reunião que agora acontece, com um tema absolutamente atual e fundamental para a sociedade, que é o debate sobre a Previdência Social e tudo isso que perpassa tanto o Congresso Nacional, como vai atingir também a todos os moradores. Pessoalmente, tenho uma colocação, tenho uma opinião contrária à reforma que está sendo colocada e da maneira que está sendo colocada, por entender que os mais pobres devem ser ouvidos e devem ser priorizados. Nós temos que ter uma reforma, sim, mas precisamos ouvir a sociedade. Não podemos fazer nada a fórceps. Obviamente, numa outra oportunidade, a gente pode ampliar o debate e conversar de forma ainda mais longa. Mas quero aqui colocar que hoje, como a igreja tem defendido, como a igreja tem falado, uma reforma precisa olhar os pobres, preciso olhar aqueles que já contribuíram muito para a sociedade. E é importante dizer, de forma muito breve, que se o Brasil precisa de reformas, ele precisa analisar a parte tributária e precisa, por exemplo, refazer todo o estudo a respeito das isenções que foram dadas para as grandes empresas e aí sim buscar novas formas de recursos antes de atingir essa parcela da população, que são aqueles que colaboraram e que hoje deram a vida e que, obviamente, se a Previdência passar do jeito que está, ficarão fadados a, depois de terem contribuído tanto, não conseguirão fazer jus à sua aposentadoria, à sua Previdência. Por isso que o Brasil coloque também, em primeiro lugar, o direito dos que estão menos favorecidos. Vamos chamar os mais favorecidos, as empresas,
para que possam ter responsabilidade, para que a reforma da Previdência não seja um sufocamento, uma extinção dos direitos daqueles que mais contribuíram. Forte abraço, Márcio Pacheco, e a todos de Campos e região. Fiquem com Deus. Deputado Márcio Pacheco, participando conosco do fórum realizado pelo Colégio Eucarístico. Agora sim, podem se inscrever para direcionarem os comentários, as observações e até mesmo as perguntas. Os senhores têm 1 minuto para se apresentarem e proferirem as suas observações ou suas perguntas, por favor. Ok, 1 minuto, vamos lá, por favor. Alô. Agora sim. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, como representante aqui do prefeito Rafael Diniz, sou presidente da Prev Campos, Jonas Rodrigues, e ele vem parabenizar muito a atitude do Colégio Eucarístico em fazer esse fórum, e é de suma importância que nós estejamos sempre ligados a isso, pois nós precisamos muito ouvir. Eu gostaria de fazer a pergunta ao Marco Antônio, que é do INSS, mediante a tudo que nós estamos vendo, inclusive há um desequilíbrio um pouco aí, que logo que começaram as manifestações, a categoria de professores e militares ficaram fora desse projeto, e logo uma semana depois o presidente Temer passou a responsabilidade para o governo estadual e o governo municipal que fizesse os seus projetos, esperando então vir do federal. Mediante essa lista que nós vemos agora desses grandes devedores, que há muito vem se falando, começou com os times de futebol, e hoje nós vemos que até uma massa falida, 3 bilhões de devendo, como que o INSS poderia nos dar uma resposta em fazer um levantamento de como será feita essa cobrança? Bom, alô? Boa noite. Na verdade, as contribuições elas não vão diretamente para o INSS, elas são feitas via Receita Federal. Então, quem tem que dar essa resposta para a sociedade não é o INSS enquanto instituição. É importante frisar que o INSS ele é um instituto que operacionaliza os benefícios previdenciários, é um instituto que vai dizer se está cumprindo a regra, se não está, por que não está, de acordo com a legislação vigente. Com relação a tributos, quem tem que dar essa resposta para a sociedade, inclusive para as prefeituras, que agora estados e prefeituras eles têm agora uma autonomia, foi feita uma flexibilização no projeto da reforma, que englobava os servidores públicos federais, estaduais e municipais, mas a princípio vai englobar somente os servidores federais. E essas dívidas de empresas e entes públicos, das diversas esferas de governo, no caso, com a Receita Federal que vai fazer esse levantamento e apresentar isso a quem interessar. O INSS não mexe com cifras, é importante frisar isso. Muito bem, respondido. Por favor, 1 minuto. Boa noite. Parabéns, Padre Gilson, Dom Roberto, meu respeito, e a mesa também. Eu vou ser rápido. Nós estamos aqui, desde que começou essa reunião, falando só em reforma, mas não falaram na principal reforma. Nenhum dos oradores falou na principal reforma. Falou-se do deputado, dos políticos, de ministro, do presidente que sancionou a lei depois, lá de madrugada,
Não sei se é depois de alguma dose ou não, né? Pode ser que sim. Mas, e aí precisa uma grande reforma, que é a reforma humana. É mudar ele, irmão. Porque senão, eu tenho 77 anos de idade. Nós vamos continuar ouvindo isso o tempo todo, porque nós precisamos fazer a mudança daqueles que estão lá para que isso tudo acabe. O Luiz Mário falou que ele é aposentado, mas eu também sou. Eu aposentei em 1985 com 46 anos de idade, mas 31 anos de carteira assinada e de bancário. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Você que disse que isso hoje não se consegue fazer, mas lá atrás fazia. Carteira de menor, ganhando meio salário mínimo. Eu tenho ela guardada até hoje. Todas as minhas carteiras. E a carteira profissional, a carteira de menor. E com isso, evitava-se muito o que está acontecendo. São os aviões do tráfico, que são as crianças, que não podem trabalhar, não podem ser ocupadas, mas estão na rua, sendo levadas para fazer o que não devem fazer. Isso que precisa voltar. E só vai voltar se trocarem, se nós trocarmos, se Deus me ajudar de viver mais, também nas eleições, de nós trocarmos quem está lá no comando. Isso que nós precisamos fazer. Senão, outras reuniões vão acontecer aqui, audiências públicas vão acontecer na Câmara e em outras entidades vai se discutir e não vai resolver nada. Boa noite, eu sou Lilian, assistente social do INSS, mas hoje eu estou aqui como cidadã, não como servidora, né? Mas trazendo também uma coisa muito importante, que a gente tem que lembrar qual é a missão institucional, qual é a missão hoje do INSS. Garantir proteção ao trabalhador e sua família por meio do sistema público de política previdenciária solidária, inclusive sustentável, com o objetivo de promover o bem social. Então, a gente não pode nunca perder de vista qual é a missão da instituição, né? Qual é a missão de uma política pública? Não é promover lucro, né? A previdência social, ela é uma política de proteção ao trabalhador. Então, o colega da Firjan, né, o Luiz Mário, né? Luiz Mário Concebido. Luiz Mário trouxe um dado, né, com relação aos contribuintes, né, e aos beneficiários de Campo dos Goitacazes. Gostaria até de saber a fonte, porque hoje eu ocupo um cargo de gestão de serviço social dentro da Previdência e eu trabalho com a gestão de dados, né? E o que a gente tem que falar? Voltar. A conta de contribuintes e a conta de beneficiários não tem que bater. Não necessariamente tem que bater, porque a função da instituição não é gerar lucros, né? A função da instituição é proteger esse trabalhador. E, como o colega Marco Antônio colocou, nós temos outras fontes de financiamento que não só parte do trabalhador e empregador, tem outras fontes de financiamento. Então, é importante que isso não perca nunca da nossa mente. A gente não pode nunca se ater a apenas o financiamento da Previdência Social e da Seguridade Social a apenas relação contribuição e benefício. Porque isso realmente nunca vai casar, né, dentro de uma cidade ou até dentro do país. Então, a minha colocação é que a gente não perca a missão da instituição, que é proteger esse trabalhador. Fica então registrado as suas palavras. Muito obrigado. Tem mais? Pedimos por gentileza, né, o tempo, né, de 1 minuto, 1 minuto e meio, para que possamos dinamizar o fórum. Boa noite a todos. Meu nome é Ângelo, sou gerente-geral da Caixa Econômica Federal, vice-presidente da GESEF, Associação de Gestores da Caixa Econômica do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma consideração
Agradecer, né, primeiramente aí, Padre Gilson, brilhante iniciativa como sempre, né? E o Marcão falou uma coisa, Marcão, da ferida, né, que o povo sente. Eu queria perguntar ao Dom Roberto, por gentileza, Dom Roberto, se essa maravilha que está acontecendo aqui hoje, né, se o senhor pretende, assim, talvez expandir um pouco mais para a igreja como um todo, né? Que isso aqui é algo maravilhoso que está acontecendo, esclarecendo as pessoas. Eu, apesar de ler muito, ter tantas coisas com relação à Previdência, e hoje foi uma noite esclarecedora, né? Dados importantes, opiniões dos mais diversos, né? Tivemos poucas coisas contrárias, né? Tivemos hoje quase uma unanimidade, mas assim, fortifica. Eu queria saber, Dom Roberto, assim, se a igreja tem um planejamento, né, desse ano, e principalmente chegar, né, eu sou de Santo Antônio de Pádua, chegar em outros lugares, para a gente poder ter um debate, ou talvez uma orientação mesmo, né, no próprio púlpito, não sei, de se colocar para a comunidade o pensamento da igreja, que está tão claro aqui nessa Assembleia hoje. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu tenho um dossiê que já está mostrando a participação das igrejas, não só da Igreja Católica, a Igreja Luterana, várias igrejas do CONIC estão acompanhando, vários bispos se pronunciaram, a CNBB já se pronunciou, e vamos continuar gerando espaço, certamente, de pronunciamento. Daqui a pouco, dia 26 de abril, teremos o início da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, e certamente será outro pronunciamento. Então, mas não é o bispo que manda, é todo o povo de Deus que deve. Eu referendo, eu acompanho como acompanhei, eu gostei muito dessa iniciativa, com o padre Márcio André, que é da Pastoral da Cidadania também, vamos fazer, vamos multiplicar e vamos também entrar via carta, via assim, comunicação com todos os políticos, com todas as lideranças, porque vocês viram, não vieram, mas tiveram que se justificar e dizer, olha, o meu pensamento é este. É muito importante nós, como disse o Marcão, também, nós entrarmos em contato com toda a bancada do Rio de Janeiro. E dizer para eles, olha, este é o momento, vocês têm que optar. Querem continuar com o mandato? É por aqui. Porque isso aqui não é uma questão secundária. É uma verdadeira definição da pessoa, se o mandato está a serviço do povo ou não está. Então vamos por aí. Mas você lá em Santo Antônio agisse a coisa também. Vamos fazer lá em Santo Antônio e em todos os lugares. São João da Barra, Itaperuna, todas as cidades. Tá? Alguém mais? Boa noite. Meu nome é Ronaldo Nascimento, eu sou presidente do Sindicato dos Comerciários de Campos. Quero cumprimentar o nosso bispo diocesano, na pessoa que eu cumprimento toda a mesa. Cumprimentar a todos e a todas. E quero dizer que fico feliz da vida ao ver uma mobilização dessa partindo da instituição e um posicionamento do nosso bispo, esse que acaba de fazer agora. Mas o que eu quero falar é o seguinte: não adianta nós ficarmos discutindo a questão de reforma da Previdência, que é o que está acontecendo no Brasil, é uma deforma da Previdência, uma deforma da legislação trabalhista. Isso em função de uma política de Estado mínimo, que é um compromisso do atual governo, um compromisso com o capital financeiro. Já passou, inclusive, a questão da política neoliberal, hoje estamos vivendo o problema da política do capital financeiro, privilegiar o capital financeiro, e não é nem mesmo o capital produtivo, mas sim o capital financeiro. Uma política que não deu certo no México, não deu certo na Espanha, não deu certo na Argentina, está destruindo o Chile e agora vem sendo implantada no Brasil. Mas não posso deixar de fazer um registro aqui do envolvimento da Câmara Municipal, que eu acho que é o poder legislativo que está o eleito mais próximo da população. E é através do Poder Legislativo Municipal que nós vamos poder conseguir mobilizar as bancadas através dos partidos, porque todos nós sabemos que as votações no Congresso Nacional, ela se dá
através das bancadas de apoio ao governo. E é elas que vão apoiar todo esse desmando que está acontecendo. Já foi aprovado a PEC dos gastos públicos, que a população infelizmente bateu palma, mas que foi um grande erro, porque é ela que vai limitar os gastos públicos para que o capital financeiro ocupe. A nossa Previdência Social é a melhor do mundo, isso é discutido, não existe nenhum dado técnico no Brasil, nem mesmo dos técnicos do governo, que diga que a Previdência Social ela é deficitária. A Previdência Social é superavitária e se a gente fosse alongar nessa questão, que a Previdência ela tem que ser encarada como de políticas públicas, nós temos cidade no Nordeste, temos cidade até mesmo nos estados do Sul, que o comércio, por exemplo, funciona na semana de pagamento da Previdência, porque senão não funciona. São residências onde tem 4, 5 pessoas que a única renda certa que tem todo mês é de uma pessoa aposentada ou de um pensionista naquela residência. São residências onde que tem 2 ou 3 pessoas desempregadas, que a filha é mãe solteira, e a Previdência Social ela é da maior importância, é o maior distribuidor de renda em um país onde a concentração de renda impera. Então, é uma satisfação para a gente ver essa mobilização, que só através da mobilização nós vamos conseguir reverter esse Estado, essa deformação que estão fazendo na política brasileira, no Estado brasileiro. Obrigado. Pensar a Previdência Social é pensar a verdadeira realidade brasileira. Padre Gilson, com a palavra. Gostaria de deixar claro que aqui há uma finalidade clara, tá? Objetiva. Portanto, a gente procurou o fórum não para um mero debate, mas para esclarecer e sermos mais esclarecidos. E para todos os gabinetes, alguns deputados que eu falei, eu deixei bem claro, dizendo, olha, aqueles que não comparecerem serão mencionados, por isso muitos se justificaram, aqueles que são mais responsáveis. E então, mas o que a gente quer é vir abaixo-assinado, porque cada um tem uma opinião. Nem sempre a manifestação vai trazer um resultado concreto. Algumas pessoas, para o que nós vamos fazer? Alguns funcionários aqui, alguns paroquianos, eu falei, eu acho que primeiro um debate com pessoas que estão mais envolvidas, as lideranças, mas que possamos ter um número bem expressivo. E na comunicação, nós criamos uma expectativa muito grande, portanto, colocamos até um telão lá embaixo, que achávamos que o auditório aqui, para mais de 300 pessoas, não comportaria. Por quê? Muito bom, expressivo, cada um. Estou aqui desvalorizando a presença, né, pela quantidade, a qualidade também, outras coisas. Mas a nossa intenção é multiplicar e que chegassem a todos os deputados federais. E é fácil isso pelo e-mail hoje, pela rede social. Nós não debatemos muito, mas pelos sites, a CNBB foi muito clara, os bispos da região lá de Belo Horizonte, recebido a carta, foi magnífico, né, os posicionamentos. Então, é importante que a gente agora multiplique isso, que nós possamos, como o Ângelo, né, porque aqui em Campos, a nossa diocese, são vários municípios, fazer em todas as paróquias, 17 municípios, outras igrejas, não só a católica, e a pressão, e deixar bem claro para os nossos representantes. Eu já ouvi de algum deputado, implicitamente, não foi tão claro, mas quem sabe ler um piguelétrico, diz o outro, não virei mais como candidato mesmo, não quero me expor. É triste. Oi? Pois não. Então, talvez quem saiba aqui, mas não quero, como diz o pecado, mas não conta o santo, né, se expor totalmente. Mas olha, foi eleito pela população, sobretudo a população de Campos, e falta ainda 3 anos e dizer assim, não vou vir, eu não quero mais me candidatar, então não quero me envolver. Então, mas outros querem ser reeleitos e vão falar, nós não votamos em você, se você votar a favor, não será eleito. Então isso a população tem que fazer. Então o objetivo do fórum é para esclarecer melhor, que nem sempre pela dever
é a informação verdadeira, né, o que está por trás disso aí. O Ajov falou ali, eu falei no início, né, que não deve se prender a fria equação matemática, né, de receita e despesa. Qual a finalidade? Primeiro, a missão, de fato. E depois, tantos outros problemas que eu poderia destacar aqui, né? Mas eu queria ficar claro isso, vocês deixando o e-mail de vocês, o contato, e que multiplicasse e fizesse essa reivindicação. O objetivo inicial foi esse. Acho que o jovem talvez queria falar. Bom, esclarecido a intenção do nosso fórum pelo Padre Gilson, temos mais 2 inscritos, e então encerraremos a nossa sessão. Por favor. Boa noite a todos e todas. Sou o vereador Tiago Ferrugem. Quero saudar aqui tanto o Padre Gilson como o Dom Roberto Ferreira Paz. É a segunda vez que venho aqui ao Eucarístico. Da primeira vez foi para palestrar para os jovens em temas importantes, afetos ali à nossa juventude. Foi o bullying que a gente veio tratar. Eu tive a oportunidade, através da Milena, a gente debater junto com os jovens. Isso é importante, saber que a escola, a educação está dentro dos temas sociais. Parabéns à direção, parabéns à igreja por estar promovendo esse debate. Gostaria também de justificar a ausência do deputado estadual Bruno Dauaire. Eu prontamente, porque ele é deputado do meu partido, fui cobrar a ausência dele aqui, e ele disse, e realmente eu tinha uma agenda com ele à tarde, ele teve uma indisposição alimentar, cancelou a agenda no Rio para estar aqui hoje, mas não pôde estar, chegou a ficar hospitalizado durante o período da tarde, não pôde estar aqui hoje, mas mandou dizer que é defensor dos trabalhadores e repudia veementemente essa deforma ou a sepultura, né, da nossa Previdência. Gostaria também de saudar, e aí saudando toda a mesa, o presidente da nossa casa, da Câmara de Vereadores, o vereador Marcão, também o Cabo Alonsimar, vereador, dizer que acho que tudo já foi dito. Quase todos defendemos os trabalhadores, defendemos o povo desse país que mais sofre com os abusos cometidos na história do nosso país por aqueles que tiveram a caneta, tiveram o poder central desse Brasil. E entendo que, como político, como vereador desta cidade, aprendi que o que o político mais tem medo é de povo. Povo mobilizado, então, é de dar pavor. Prefere dizer que não quer discutir o assunto porque não quer encarar o povo. Se esquecendo que de 2 em 2 anos a gente se encontra sempre no mesmo lugar, sempre no primeiro domingo de outubro, para a gente fazer a conferência do nosso voto. Então eu acho importante essa mobilização. Não se frustre, padre, porque todo início de movimento é assim mesmo. Aliás, o senhor começou muito bem, reunindo pessoas com muita qualidade, tanto de debate, mas também de representatividade aqui neste ambiente. Então, é importante que a gente comece. Campos tem o histórico de ser vanguardista na luta dos direitos sociais. Foi aqui que criou-se a primeira liga abolicionista do nosso país para defender a abolição da escravatura. E tenho certeza que cumpriremos fielmente esse papel de defender a classe trabalhadora desse país. Precisamos sim estar organizados, mas sem perder de vista que a nossa luta diária. Encontrou o deputado na escola que foi buscar o filho, cobra aquele deputado no Facebook, no WhatsApp, para a gente estar mobilizado e defender os nossos trabalhadores. Muito obrigado. Vereador, muito obrigado. O último inscrito, então, da noite de hoje, por favor, queira se apresentar e formular o seu questionamento ou exposição. Boa noite, meu nome é Frederico. Primeiramente, eu sou contra a reforma da Previdência, mas eu também sou contra que um desembargador aposentado ganhe seus 40 mil reais. Por quê? Quantos trabalhadores terão que pagar um desembargador que viva no luxo com seus 30, 20, 40 mil reais? Será que devemos aceitar isso? Será que devemos fechar a porta da Previdência para todos? Eu sou contra que arroche os mais pobres, mas os mais ricos, eles têm que sofrer algum teto de salário. Não é possível que isso continue assim, porque nossa taxa de natalidade, ela cada vez diminui. Hoje você tem 1 filho, 2 filhos, antigamente você tinha 4. A população ativa cada vez diminui, a população aposentada cada vez aumenta. Então nós temos que rever isso aí, nós temos que cortar sim, mas dos mais ricos, não dos mais pobres. O segundo ponto que eu queria destacar é que há outras formas também
de quebrar esse déficit. Quanto que o Senado, quanto que a Câmara dos Deputados consomem por ano? São bilhões de reais, entendeu? Não devemos tirar dos mais pobres, devemos tirar dos mais ricos, mas não devemos fechar a porta para esse déficit, porque estamos em um momento de crise. Então nós devemos também não nos livrar da culpa, porque daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, vocês estão escolhendo de novo seus representantes. Então, se eles estão lá fazendo isso, é porque alguém colocou, e foi a gente. Muito obrigado. Muito bem. Senhoras e senhores, somos muito agradecidos, não é, por esse momento, por esse painel, por esse mosaico de ideias de todas as vertentes que aqui afloraram. Somos muito gratos pela credibilidade de vocês a este fórum, né, uma iniciativa do Colégio Eucarístico. Bom, para as despedidas, vamos ouvir primeiro o Padre Gilson Mota e depois o Bispo Dom Roberto Francisco Ferreira Paz. Então, eu quero agradecer, como eu falava no início, o apoio total e irrestrito do nosso bispo, que mesmo fui comunicar há 2 semanas e logo mexeu até na agenda para estar aqui presente, por tal importância do assunto. Agradecer imensamente ao Romeu e Luiz Cláudio, os funcionários aqui do nosso colégio, que fizeram toda essa assessoria, a organização, o convite, e a cada um de vocês que compareceram aqui, e que a gente possa multiplicar, trabalhar na conscientização e, como foi sugerido, né, não é difícil pela internet a gente conseguir o e-mail de cada deputado, de seu gabinete, formando o grupo. Nós formamos aí, o Luiz Cláudio pode orientar, tem uma assinatura via online, temos também um abaixo-assinado, e isso tudo vai chegar para todos os gabinetes, mas precisamos continuar trabalhando. Então esse foi só o ponto inicial. Queremos contar com o apoio e a perseverança de cada um de vocês. Muito obrigado. A propósito, Padre Gil, se me permite, nós temos uma página do evento no Facebook. Nós sabemos que algumas pessoas ainda têm vontade de se manifestar, de se expressar, mas podem visitar o nosso site e também a página do evento no Facebook do colégio, abrir um grupo de discussões, e exatamente nos sugerir caminhos para que a gente possa dar continuidade a esta temática, conforme o Padre Gilson tão bem colocou. Algo mais, Padre? Muito obrigado. Vamos ouvir o nosso bispo e a sua bênção final. Então, só queria recordar 2 palavras que se assemelham muito: previdência e providência. A providência amorosa de Deus, que olha especialmente para os pobres, olha para todas as pessoas como irmãs, e por isso mesmo garante o pão nosso. Previdência é o pão nosso para cada família, seja uma criança, seja um idoso, porque todas as pessoas têm que ter garantia de viver bem, de conviver e viver bem. E para que isso aconteça, vamos rezar juntos como irmãos um Pai Nosso, pedindo que Deus olhe para nós, olhe para as nossas forças, nos dê unidade, nos dê essa sede de justiça, esse amor pela justiça e amor pelos pobres. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Paz e bem para todos, uma boa noite e vamos lutar juntos. Boa noite, muito obrigado.